Graça e paz, amada igreja, louvado seja o nome do nosso Deus por mais esta quarta-feira doutrinária, né? Iniciando então mais um novo ciclo, aqui mais um novo mês, o mês de julho, onde nós estamos aqui estudando a carta escrita aos Efésios, lembrando também o bloco aqui das cartas da prisão escritas pelo apóstolo Paulo. Hoje nós iremos ver Efésios, o capítulo de número 4, versículo 7, até o versículo de número 16, e assim nos diz a palavra do nosso Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, para entendermos esse texto, esta passagem, Senhor, desta carta escrita aos Efésios. E que seja bênção nas nossas vidas como igreja tua do presente século, que esta mesma mensagem reverbere ainda hoje dentro em nós, trazendo o crescimento da tua igreja, mas o crescimento que procede de ti. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, Paulo, como nós já bem sabemos, ele escreveu esta carta quando estava preso ali na prisão em Roma. Se no bloco anterior, e eu me refiro ao capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6, se nesse bloco anterior Paulo aqui havia falado, né, sobre a unidade da fé que deveria haver ali entre o povo de Deus, né? Aqui, irmãos, neste bloco, que eu entendo como sendo um bloco de ligação, né, um texto que faz uma ligação entre temas que o apóstolo está aqui tratando, coisa esta que ele fez também lá no capítulo número 1, a partir do versículo 3, ele também apresenta ali uma ligação, né, entre temas, aqui de novo, então este elo que ele trama aqui, este elo de ligação, aqui ele apresenta, ao contrário do bloco anterior, a individualidade no ministério, ou seja, de maneira mais direta, no serviço dos santos. O versículo 7 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Significa então, irmãos, baseado neste versículo e também no versículo seguinte, né, ali na sequência, significa que cada um dos crentes salvos, cada um daqueles que foram salvos, redimidos, justificados, recebeu um dom especial, digamos assim, e no mínimo, né, no mínimo, e isso de acordo com o que Cristo deu, né? A proporção do dom de Cristo. Paulo apresenta Jesus como sendo, então, a fonte das ações na igreja. A igreja, ela só vai agir, ela só vai viver, ela só vai se movimentar por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte das ações. E como é que Jesus, então, ele alcançou isto? Como ele alcançou este parâmetro? Paulo, então,
ele fala por intermédio de mistérios, né? No versículo 8, por isso diz, né? Quem diz isso? Aqui no caso, irmãos, é uma referência a uma passagem bíblica. Por isso diz, né, a Escritura: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele, primeiro aqui, né, o apóstolo, ele faz uma referência a um texto sagrado. No caso aqui, irmãos, é o Salmo 68, versículo 18, que ali, irmãos, fala sobre o Messias, né? Para nós é revelado que este Messias é então o Senhor Jesus Cristo. Lá em Salmo 68, 18, cuja referência Paulo faz, está escrito: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Entende-se então que quando Jesus ele assuntou aos céus, quando ele subiu aos céus, né, no caso aqui na linguagem de Paulo, para os lugares mais altos, né, quando Jesus subiu às alturas, estava então junto com ele, junto com Jesus. E aqui de forma simbólica, né? Ele levou cativo o cativeiro, ele levou consigo, né, aqueles que eram prisioneiros, né, aqueles que ainda estavam cativos. Então ele levou com ele, simbolicamente, na sua vitória, quando subiu aos céus, né, estes que outrora eram cativos também. O que o texto quer dizer é que quando Jesus ele ascendeu aos céus, ele levou para o céu com ele um grupo de pessoas ressuscitadas com ele. No caso aqui, nós entendemos os santos, os redimidos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele levou as pessoas que estavam no cativeiro da morte, e cativas aqui, isto é, agora redimidas, levou com ele longe do poder de Satanás para o reino de seu Pai. Aqui, irmãos, Paulo estava demonstrando, né, uma pequena, digamos assim, uma pequena amostra da eficácia do sacrifício do Senhor Jesus. Seria como que para nós, né, aqui citando um exemplo, como quando um exército ele entra em guerra, não é? Esse exército que entra em guerra representa uma nação. Digamos que o Brasil entrasse em guerra contra outra nação. O exército brasileiro iria lutar, digamos assim, fora, né, contra uma outra nação, mas se diria que o Brasil está na guerra, não é? Esse exército, ele representa uma nação. Então, é exatamente este tipo de linguagem, né? Jesus, ele lutou a nossa guerra. Eu não estava lá batalhando esta guerra, eu não tinha condições de batalhar esta guerra, mas Jesus, ele lutou a nossa guerra, ele lutou a minha batalha. Jesus ali, ele representava os santos ali na cruz do Calvário, e assim também, como ele representava ali na libertação, ele também concedeu dons aos homens. Esses santos, no caso redimidos, outrora cativos, passaram a representar Jesus aqui na terra. Cristo na cruz representou os santos, e os santos agora na terra representam ao Senhor Jesus Cristo. Só que, irmãos, no versículo 9 e 10, Paulo ele apresenta o que talvez seja um dos textos mais misteriosos ali desta carta, da carta aos Efésios. O versículo 9 e 10, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu, diz o texto bíblico, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E de fato, irmãos, o que pode significar isto, né? Na mesma forma que no versículo 9 apresenta aqui uma pergunta, um questionamento, nós também perguntamos o que pode significar, então, esta palavra, esta revelação do apóstolo Paulo. A melhor interpretação aqui, irmãos, é que Jesus, na sua morte ali, na cruz do Calvário, ele desceu
para o mais baixo estado da humilhação, o mais baixo estado de humilhação. A ideia simbólica de que os céus, eles se opõem à terra, né? O céu está lá no alto e a terra está aqui embaixo. Um está acima e o outro está embaixo. De um, no caso dos céus, Cristo, ele desceu para o outro, né? E ele não veio, né? A descida de Jesus não foi apenas para esta terra, mas ele também se inclinou, ele desceu para a condição mais humilde da humanidade. Nos lembremos de Filipenses capítulo 2, versículo 6 até o versículo 8, pois ele, no caso Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, olha, ele desceu, né? Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aí diz o versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ainda, irmãos, se nós fôssemos citar aqui um exemplo bíblico sobre esta ideia simbólica que Paulo apresenta aqui de céus acima e terra embaixo, né? Isaías 44, 23, né? Quando diz ali, regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, ó profundezas da terra. É uma linguagem bíblica, tratar dos céus como algo acima e também das profundezas da terra como algo abaixo. Não à toa, irmãos, se nós perguntarmos a um pequenino, né, onde fica o céu, a morada de Deus, o pequenino vai fazer o quê? Ele vai olhar logo para o alto, né, acreditando que de fato é uma ideia literal que Cristo, o céu, né, o paraíso está nas alturas. Alguns entenderam, irmãos, esse texto aqui, não é isso? Como sendo a própria sepultura, né? Quando diz aqui que ele desceu às regiões inferiores da terra, então seria aqui a própria sepultura, outros como sendo a região de espíritos que partiram. Alguns entendem até como sendo o próprio inferno. Mas lembrando, irmãos, que o inferno em si não é um lugar habitado. Em outras palavras, o inferno é algo que existe, mas que ainda não foi inaugurado, né? Não é uma região que está ali, digamos assim, habitada, né? Onde existem espíritos ali. Não, vai ser um lugar de tormento e aqueles que serão atormentados, a começar pelo próprio Satanás, ficaram ali para todo sempre, quando forem ainda jogados lá, né? Mas essas interpretações, que seria a sepultura ou a região dos espíritos que partiram, essas interpretações não parecem tão plausíveis para esses dois versículos que aqui se encontram. Aqui, irmãos, a terra, é a ideia, aliás, que a própria terra, este lugar em que nós moramos, ela contrasta, né? Ela contrasta com os céus. Perceba como é que Paulo, inclusive, ele declara aqui no versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Ele está falando realmente de altura e de lugares baixos, né? A ideia é que o Redentor, no caso Jesus, desceu de sua elevada eminência do céu, ali da sua glória, da sua graça, da sua morada eterna, onde ele habitava, digamos assim, e ele se tornou um homem. Ele desceu para esta terra e se tornou um homem de humilde posição e também de condição. No Salmo 139, versículo 15, nós vamos encontrar de novo um texto aqui que apresenta esta linguagem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aqui não é referência ao lugar onde habitam os espíritos, não é o inferno, né? Mas as profundezas da terra, o lugar mais distante da terra, o lugar mais baixo da terra. Vale aqui, irmãos, uma observação, porque há um texto que alguém pode se lembrar, lendo este verso aqui do apóstolo Paulo aos Efésios, que é 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 e o versículo 19, onde está escrito, pois também Cristo morreu uma única vez
pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aí o verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E alguns podem dizer, aí, pastor, tá vendo? Ele foi para o inferno, ele pregou para os espíritos em prisão. Mais uma vez eu repito, irmãos, não há nenhum espírito ali na prisão, né? No caso, no inferno, como se aplica, né? Nós sabemos que existe sim um lugar de intermediário, onde aqueles que dormiram em Cristo já estão no seio de Abraão, e existe esse lugar intermediário para aqueles que dormiram sem Cristo, partiram sem Jesus, já é um lugar de tormento, mas ainda não é o céu, porque não passaram pelo grande julgamento, né? A pregação, irmãos, aqui descrita por Pedro, em 1 Pedro 3, 18, 19, a pregação aos espíritos em prisão diz respeito que Cristo, ele anunciou a sua vitória aos espíritos dos perversos contemporâneos a Noé ali, no caso, né? Confinado ali no reino dos mortos. Certamente, irmãos, nesse lugar intermediário. O versículo 20, ali de 1 Pedro 3, continua dizendo, os quais, esses espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, né, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, né, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Aqui, queridos, não é uma ideia de que Jesus, ele, quando morreu, ele foi para onde esses espíritos estavam ali, que negaram, né? Que foram condenados, digamos assim, e ali ele pregou para eles como se ainda tivesse uma oportunidade de salvação. A ideia não é essa, irmãos. Aqui é a ideia semelhante que Cristo proclamou sua vitória aos anjos caídos. Então, quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário e ele ressuscita a ressurreição de Cristo para os anjos caídos, para eles que não teria mais e não tem, né, mais solução para a vida deles, são o próprio mal encarnado, para os anjos caídos, eles olharam para a ressurreição de Cristo e aquilo ali é uma pregação, aquilo ali é uma proclamação. Aquilo ali é Cristo, digamos assim, não é? Proclamando a sua vitória aos anjos caídos. Cristo, ele proclamou, ele pregou sua vitória aos perdidos, né? Aos anjos caídos e também aos homens, né? Após a sua ressurreição no tempo de sua ascensão ali ao céu. Então, da mesma forma, irmãos, é assim que ele pregou, então, aos espíritos que estavam ali perdidos, né, que estavam em prisão. Foi desta forma. É bem parecido, irmãos, com aquele exemplo bíblico em que quando Cristo ele morre, diz a palavra do Senhor, um dos evangelistas, que o centurião ele olha para Cristo e o céu ele né, se fecha, então há raios, trovões, e ele olha assim e diz, não, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então a morte de Cristo proclamou para aquele centurião. Proclamou, ele viu, tem algo diferente nele. Nós matamos esse homem, mas de fato tem algo diferente nele. Ele realmente é o Filho de Deus. A morte de Cristo proclamou essa verdade para aquele centurião. Assim como proclamou também a verdade para os demônios, para os anjos caídos e também para aqueles que morreram, que foram perdidos, né? Condenados no passado. A diferença é que para os espíritos perdidos não haveria mais nenhuma forma de justificação, ao contrário de para que o centurião, sim, estando em vida, ele poderia ainda confessar e se arrepender dos seus pecados. Ok, irmãos? Então são esses, né? Esses são mistérios apresentados aqui nessa passagem, mas mistérios que se permitem essas interpretações bíblicas. Se permitem isso. O mais importante aqui é o fato de, em Cristo e por meio de seu ato representativo, recebermos dons
para serviço, né? Basicamente para cumprirmos o nosso propósito principal enquanto igreja do Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo em cadeias, em prisão, sabendo que o seu tempo final estava ali se aproximando, ele insistia na continuidade ali pela igreja, né? Por esse propósito. Que propósito seria esse? Pregar o evangelho para toda criatura e em todos os lugares, evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Só podemos cumprir, irmãos, este propósito, só podemos alcançar este objetivo por causa da concessão de Cristo a nós. O versículo 11, e ele mesmo, diz o texto bíblico, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Paulo, ele exemplifica com funções oriundas dos dons concedidos por ele mesmo, pelo Senhor Jesus. Vale ressaltar aqui, irmãos, outros dons, né, que o apóstolo Paulo ele apresenta ali aos irmãos na igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 até o versículo 11. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E além de ser essencial, né, para o cumprimento do propósito, lembrando, né, como diz aqui o versículo final aqui de Corinto, nós lemos, de forma individual, né? E além de ser essencial para o cumprimento do propósito, cada membro, individualmente, cada santo, ele apresenta outros benefícios das ações individuais e, digamos assim, ministeriais. Individuais dessas ações aqui de ação mesmo, né? De agir, de pôr em prática, de trabalhar na obra do Senhor. Quais são esses outros benefícios? Primeiro, ele diz, né, para a perfeição. Esses dons serão praticados individualmente para a perfeição. Segundo, para o desempenho. E terceiro, para a edificação. Ele faz isso no versículo 12. Então, ele mesmo distribuiu os dons. Aí, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. E percebam, né, dois santos, né? Aqui ele já coloca uma coletividade e ele fala do corpo de Cristo, né? Ele apresenta então aqui a unidade novamente. O dom, ele é concedido a um. Cada membro, cada santo, cada nascido de novo, cada redimido em Cristo, ele vai receber um dom ou os dons, né? Então, o dom é concedido a um, é individual, mas traz edificação sobre todos, sobre os santos e sobre o corpo de Cristo. E só assim, então, nós alcançaremos determinadas dádivas. E que dádivas são essas? Primeiro, o amadurecimento. O versículo 13, até está escrito, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Desse modo, então, todos nós chegaremos a ser um, né, na nossa fé e no nosso entendimento do Filho de Deus. E só assim nos tornaremos pessoas maduras e alcançaremos a estatura espiritual de Cristo, né? Vocês lembram? Filipenses 2:5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A estatura espiritual de Cristo nós alcançaremos com o amadurecimento que virá da praticidade dos dons que Ele mesmo concedeu à sua igreja. Amadurecimento, né? Uma dádiva. Outra dádiva, em segundo lugar, a sabedoria. Versículo 14, para que não mais sejamos
como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Então nós não agiremos, né? Não teremos mais a mentalidade de crianças que facilmente são enganadas, que são arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas e hereges, porque alcançaremos amadurecimento e também a sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque alcancei maturidade e alcancei sabedoria. E em terceiro lugar, a terceira dádiva que a igreja receberá é o desenvolvimento, né? Versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A ideia é que, ao contrário daqueles que usam o erro, digamos assim, né, a mentira, para inclusive induzir outros ao erro, nós, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos então em tudo, nos desenvolvendo até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo, que é a cabeça, que é aquele que comanda. Paulo ele persiste em apresentar Jesus como sendo o parâmetro para a igreja, né? É o próprio Jesus, por meio dos dons concedidos, que faz com que a igreja, né, o corpo, fique bem ajustado e todas as partes, né, os membros, fiquem ligados entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo, ele cresce e se desenvolve por meio do amor. Vale a pena que nós nos lembrarmos de Colossenses capítulo 2, versículo 9. Cresce o crescimento que procede de Deus. E não à toa, irmãos, para finalizarmos então, e acredito eu entendendo um pouco mais essa passagem, que é um elo de ligação, o versículo 16, onde está escrito de quem, né, no caso, é o corpo de Cristo, né? É o corpo do Senhor Jesus, é aquele que é a cabeça, é o próprio Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A lição aqui, queridos, é que Cristo, ele nos representou ali na cruz do Calvário, nós que estávamos cativos, né? Ele levou cativo o cativeiro, né? Então ele nos representou na cruz do Calvário. Inclusive, entendendo esse mistério, ele representou inclusive aqueles que morreram no passado, né? Mas que não foram condenados, como Abraão, como Moisés, como Josué, como Isaías, Davi, tantos outros homens ali do Antigo Testamento, que só vão para os céus porque Cristo, no futuro, os representou também, porque Cristo já estava preparado para morrer antes da fundação do mundo, que era inclusive aqui o que o próprio Paulo fala naquele outro elo de ligação na própria carta aqui aos Efésios. Então a lição aqui é que Cristo nos representou e por causa disso ele libertou o que estava cativo, né, na cruz. Eu estava com Cristo ali, assunto aos céus, ressuscitado, nós estávamos com Cristo ali também. E então ele concedeu dons a estes que ele representou, ao corpo, à igreja, a nós, né? Ele concedeu dons a mim, né? A nós, a igreja do Senhor Jesus, dons para cumprirmos, né, o propósito principal. Cumprimento para, digamos assim, desse propósito, desses dons na nossa vida. Cumprimento para a perfeição, para o desempenho e também para a edificação. E essa edificação que gerará no corpo de Cristo ou nas nossas próprias vidas o amadurecimento, a sabedoria e o desenvolvimento. Que Deus então nos abençoe, irmãos, e que aplique esta sua rica palavra nos nossos corações e que ela possa nos estimular. Há um propósito a ser cumprido, mas nós cumpriremos este propósito porque está escrito que Ele mesmo
Ele mesmo concedeu, né? Uns para apóstolos, outros para os profetas, ele distribuiu, né? Distribuiu ali os dons, né? Sobre a igreja do Senhor Jesus. Ele mesmo nos capacitará, irmãos, para cumprirmos o propósito principal. Que Ele então nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra nos nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela palavra ministrada. E eu clamo que em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Tu vais, ó Deus, despertando em nós este interesse de trabalharmos, ó Deus, para vermos o Evangelho sendo de fato espalhado sobre esta terra e que tantas pessoas perdidas possam ter um encontro real com o Teu Filho Jesus Cristo. Transforma, Deus, o contexto onde nós nos encontramos enquanto igreja Tua, Senhor. Multiplica, Senhor, este povo que hoje diz ser o Teu povo, Senhor. E que nós sejamos, então, instrumentos de bênção nas Tuas mãos, não pela nossa própria capacitação, Senhor, mas sim mediante os dons que o próprio Jesus Cristo derramou sobre a Sua igreja. Nós oramos assim, no nome dEle, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Paz.